Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Perillo, sou editor no site e eu vim aqui para falar sobre os jogos da segunda rodada do Brasileirão, tá? Corinthians e Santos estão numa situação complicada, tem duelos difíceis aí, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense, o São Paulo também tem uma pedreira pela frente, que é o Atlético Goianiense, e tem o Inter enfrentando o Fortaleza fora de casa, tá? Então bora conferir essas dicas para esses jogos do fim de semana. Fala pessoal, então abrindo as dicas aqui de apostas para esse fim de semana, Brasileirão Série A, segunda rodada, só o Atlético Goianiense recebe o São Paulo, dia 5 de junho, às 19 horas, tá? Porcentagem para o Atlético Goianiense sai com a vitória 25%, 29% o empate, 44% para o São Paulo, tá? A cotação aí para o Atlético Goianiense sai vitorioso 3,50, o empate 3,10, 2,02 para o São Paulo, tá? Mais de 1,5 gols é muito interessante, 67%, mais de 2,5 apenas 40%, e para ambos marcarem 46%. No retrospecto dessas duas equipes, 6 partidas para o Atlético Goianiense, 3 vitórias, 3 empates. Do lado do São Paulo, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então, o Atlético Goianiense está muito bem, ganhou 2 vezes do Corinthians aí, ganhou pelo Campeonato Brasileiro e ganhou pela Copa do Brasil. No último confronto aí do São Paulo contra o 4 de julho, o São Paulo acabou sendo derrotado e pela primeira rodada aí do Brasileirão, São Paulo empatou com o Fluminense. Aqui, como vocês podem conferir, o Atlético Goianiense vem de 2 vitórias e um empate com o New Old Boys, tá? O São Paulo vem de uma derrota, um empate e uma vitória, tá? Um confronto direto entre essas duas equipes aí, vitória do Atlético Goianiense em janeiro de 2021, depois vitória do São Paulo e empate, ou seja, uma do Atlético Goianiense, 2 do São Paulo e um empate, tá? Na classificação aqui, a gente pode conferir o São Paulo em 12º, e o Atlético Goianiense em 7º, tá? Atlético Goianiense com 3 pontos, o São Paulo com 1 ponto apenas, tá? Apesar dos pesares, o São Paulo é favorito, mas o Atlético Goianiense é um adversário muito difícil. Então, empate ou vitória do São Paulo e mais de 1,5 gols, porque a média desses times aí nas últimas partidas aí, ó, o São Paulo com uma média de 1,17 por jogo e o Atlético Goianiense com uma média de 1 gol por jogo. Então, um gol aqui, dá para sair um golzinho de cada lado, aí quem sabe 1-1 ou 2-0 para o São Paulo, tá? Mas para essa partida, empate ou vitória do São Paulo e mais de 1,5 gols. Segunda partida da lista, pessoal, o Santos recebe o Ceará num duelo muito interessante, tá? A porcentagem para o Santos nesse jogo do dia 5 de junho, que vai acontecer às 21 horas, a porcentagem de 46% de vitória do Santos, 27% empate e 26% vitória do Ceará. A cotação para o Santos é 1,96, 3,35 para o empate e 3,45 vitória do Ceará. O Ceará menos favorito para essa partida. Mais de 1,5 gols, 70%, mais de 2,5 gols, 44%, para ambos marcarem 48%, tá? No retrospecto do Santos, 6 partidas, 3 vitórias, 3 derrotas. Do lado do Ceará, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, tá? Aqui o cálculo, né, do retrospecto aí tá bem desigual, então não adianta a gente comparar 24 partidas do Santos com 85 partidas do Ceará, não é interessante porque a gente vai ter dados diferentes, né? Mas na última partida do Santos, o Santos ganhou do Cianorte por 2-0, perdeu para o Bahia por 3-0 e perdeu para o Barcelona por 3-1 na Libertadores. O Ceará empatou com Fortaleza, ganhou do Grêmio e perdeu para o Jorge Wilstermann, tá? Na classificação geral aqui é do ano passado, tá? Na classificação geral dessa primeira rodada, Ceará em terceiro com 3 pontos e o Santos em último, tá? Porque tomou 3 gols aí, fica ao lado da Chapecoense, tá? Então o Santos precisa ir bem nessa partida, ficar um pouquinho aliviado. O trabalho do Diniz também precisa se destacar aí nesse início. Então acredito que vitória do Santos ou empate, mais de 1,5 gols pela média aí, tá? O Santos tem 1,17 por jogo e o Ceará 1,50 por jogo. Então, para o Santos sair desse incômodo logo no início do Brasileirão, vitória do Santos ou empate e mais de 1,5 gols.
Terceiro jogo da lista, pessoal, um duelo muito interessante, tá? Pela segunda rodada do Brasileirão, 6 de junho, no domingo, às 16 horas, o América Mineiro enfrenta o Corinthians, tá? E a porcentagem para a vitória do América, 34%, o empate 30% e para a vitória do Corinthians, 35%, tá? A cotação do América, 2,63, empate 3, vitória do Corinthians, 2,60. O Corinthians um pouquinho mais favorito aqui, mas não é isso que o retrato do time mostra, tá? A situação do time não mostra esse favoritismo, tá? Mais de 1,5 gols, 63%, um pouquinho baixo. Mais de 2,5 gols, 36%, então bem baixo, tá? No retrospecto aí nas últimas 6 partidas do América, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. No retrospecto do Corinthians, 6 partidas, 2 vitórias e 4 derrotas, tá? Nas últimas partidas aí, né, o América Mineiro empatou com o Criciúma por 0-0, perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 e empatou com o Atlético Mineiro por 0-0. O Corinthians perdeu 2 vezes para o Atlético Goianiense, uma pelo Brasileirão e outra pela Copa do Brasil, e ganhou por 4-0 do Clube River Plate pela Sul-Americana, mas foi uma partida aí que não teve muita relevância, pois o Corinthians já estava eliminado. Tá no confronto direto aí, 5 de novembro de 2020, o Corinthians empatou com o América Mineiro, perdeu para o América Mineiro, empatou novamente e ganhou. Ou seja, uma vitória de cada lado e 2 empates, tá? Um duelo muito difícil para o Corinthians, tá? O Corinthians não está bem aqui, né, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana não foi bem. O Corinthians ocupa a 17ª colocação, perdeu para o Atlético Goianiense, está apenas com 1 ponto. O América Mineiro está em 16º, porque perdeu a primeira partida para o Atlético Paranaense, tá? Mas a situação do Corinthians acredito que esteja mais complicada. E o Silvinho tá assumindo o time, é lógico, o time está em adaptação, mas o Corinthians não está bem, principalmente com o elenco, né? Então, acredito que vitória do América Mineiro ou empate, tá? E menos de 2,5 gols, tá? Os times não têm marcado muitos gols. O América Mineiro tem uma média de 0,83, o Corinthians 1,50, mas isso conta nas últimas 6 partidas. Então, nas últimas 6 partidas, lembrando que o Corinthians fez aqueles resultados elásticos na Sul-Americana, né? Que vocês podem conferir aqui, 4-0 e 5-0. Isso entra para conta, tá? Mas eram situações completamente diferentes. Então, menos de 2,5 gols para essa partida, tá? E vitória do América ou empate. Quarto duelo, pessoal, um duelo muito interessante. O Fortaleza recebe o Internacional dia 6 de junho, domingo às 16 horas pela segunda rodada do Brasileirão. E a porcentagem aqui pro Fortaleza ganhar 29%, empate 31% e para a vitória do Inter 38%. A cotação pro Fortaleza 3,05, 2,88 o empate, 2,35 para o Inter. No retrospecto aí nas últimas 6 partidas do Fortaleza, 4 vitórias, 2 empates. E do lado do Inter, 6 partidas, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, tá? Os últimos confrontos aí dessas equipes, né? O Fortaleza empatou com o Ceará, ganhou do Atlético Mineiro, uma vitória incrível do Fortaleza, e empatou com o Ceará por 0-0, tá? O Internacional ainda vai jogar, né? No momento ainda que grava esse vídeo, vai jogar contra o Vitória, né? Mas no dia 30 de maio empatou com o Sport no Brasileirão, pela estreia do Brasileirão, empatou 0-0 com o Always Ready, né? O Internacional aí na primeira rodada, esse daqui é do ano passado, né? Essa tabela aqui, essa tabela é a atual. Tá em oitavo, na primeira rodada empatou por 1-1 com o Sport, né? Que fica aqui em nono. E o Fortaleza ganhou do Atlético Mineiro na primeira rodada por 2-1 de virada. O Fortaleza jogou muito essa partida, tá? Mas para essa segunda rodada aqui, eu acredito que o Internacional consiga arrancar o empate do Fortaleza ou uma vitória. Então, empate ou vitória do Inter, tá? E mais de 1,5 gols, porque o Fortaleza tem uma média alta aí nas últimas partidas e o Inter tem uma média de 1 gol por jogo, tá? Do lado do Fortaleza, 2,83, do lado do Inter, 1. Então, acredito que o Inter consiga aí um 2-0, 2-1, tá? O Inter, acredito que saia vitorioso nessa partida pela segunda rodada do
Para fechar, pessoal, mais um jogo da Série A do Brasileirão, segunda rodada, tá? Dia 6 de junho, às 18h15, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense, tá? Porcentagem para o Palmeiras muito favorito para essa partida, 69% de chance de vitória, 18% empate e 11% vitória da Chape, tá? A cotação aí do Palmeiras 1,29, empate 4,90, vitória da Chape 8, tá? Então bem difícil. Mais de 1,5 gols, 78%, então essa partida tá boa para mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols, 56%, para ambos marcarem 45%. Tá no retrospecto aí, 6 partidas do Palmeiras, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A Chape, 6 partidas aí, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Tá? Nos últimos jogos aí, a Chapecoense bateu o ABC por 3-1, perdeu para o Bragantino na estreia do Brasileirão por 3-0 e empatou com o Avaí no dia 26 de maio. O Palmeiras perdeu para o Flamengo na primeira rodada do Brasileirão, ganhou de 6-0 do Universitário pela Libertadores e perdeu por 2-0 para o São Paulo no Paulistão. Tá? Na classificação geral aqui, a gente consegue ver o Palmeiras em 18º e a Chape em 19º, tá? Uma partida para cada, 2 derrotas. É lógico que o Palmeiras precisa se restabelecer, né, nesse campeonato, foi só a primeira rodada, o Palmeiras é um dos favoritos a título, então o Palmeiras é muito favorito contra a Chape, então vitória do Palmeiras e mais de 1,5 gols para essa partida, tá? Pela média aqui do Palmeiras 1,83, o Palmeiras vai ditar o ritmo desse jogo, a Chape tem 1,67 por partida também, que é uma média muito alta, né, consideravelmente alta, então o Palmeiras ganha e nessa partida mais de 1,5 gols para encerrar esses jogos aí do Brasileirão.